Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre um assunto que foi pedido por várias pessoas em nosso canal de sugestões, elogios e críticas, que é sobre tatuagens. Quando nós fazemos uma tatuagem que represente um culto religioso, uma entidade, um pentagrama, um selo, um sigilo, um ponto riscado, isto vai ter alguma influência em nossa rotina espiritual? Não apenas sobre isso, vamos falar sobre adesivos, quadros, pinturas, logo após a vinheta. Então, pessoal, caso alguém ainda não tenha percebido, na descrição de cada um de meus vídeos, nós temos alguns links. Um deles é a minha página de sugestões, elogios e críticas. Todo o conteúdo que recebemos, ele é levado em consideração para os próximos vídeos. Muitas foram as perguntas enviadas referente a tatuagens. Então, vamos lá. Eu faço uma tatuagem que tenha algum significado espiritual, que tenha a ideologia aplicada em um culto religioso, que represente uma entidade, uma divindade, enfim. Uma tatuagem gravada em meu corpo, ela vai trazer algum benefício espiritual? Não. Nenhum benefício ou malefício espiritual. Uma tatuagem, ela é uma autoafirmação de sua fé, de sua crença, de sua personalidade. Uma tatuagem, por maior que seja o simbolismo espiritual que ela tenha, mesmo que ela seja vinculada a uma entidade, a um culto religioso, isto não vai lhe trazer nenhum benefício espiritual. É apenas a sua autoafirmação, ou seja, você afirmando para si mesmo a sua fé, a sua crença, a sua personalidade. Uma tatuagem, ela não vai melhorar a sua sintonia ou harmonia com um culto ou com uma entidade. Ela não vai melhorar a sua aplicação espiritual. Ou seja, se for executado um ato por você ou por terceiros em seu benefício, a tatuagem, ela não vai aumentar a sintonia ou os resultados. A tatuagem é um símbolo seu, único, no qual você está expressando a sua fé, seu carinho, sua devoção e sua personalidade. Um adesivo colado num carro que tenha um símbolo ou a figura de uma entidade, isto vai proteger o carro? Não. É apenas demonstração de sua fé, de seu carinho, de sua devoção. Um quadro pendurado na parede, mesmo que seja dentro de um ambiente onde você executa práticas religiosas, o quadro na parede, ele vai ter alguma influência espiritual? Não. Independente da imagem, independente do desenho, independente da simbologia expressiva que possa ter, um quadro, ele não irá trazer nenhum reflexo, nenhuma energia espiritual. Então, quadros, adesivos, bandeiras, isto não trará nenhuma força espiritual, não irá agregar nada, nem de forma positiva, nem de forma negativa, ok? Mas agora, se ao invés de quadro, bandeira, toalha, se for um desenho feito diretamente na parede, diretamente no chão, ou então em uma placa, seja ela de madeira, de gesso, de barro, que será utilizada como base para um ritual, para uma oferenda, para um feitiço, aí sim, se a parede ou o piso, se eles forem
em um ambiente religioso, ou seja, num local sagrado onde haja práticas espirituais frequentes, estes sim irão contribuir de forma significativa. Estes sim vão trazer benefícios espirituais. Mas agora digamos que se eu fizer um desenho em uma tábua, em uma placa de gesso, em uma placa de barro e colocar na entrada da minha casa, pendurado na porta, ou então enterrar na porta de minha casa. Isso vai trazer algum benefício espiritual? Se for utilizado em um procedimento espiritual, ou seja, em um ritual de proteção e abertura de caminhos, algo do tipo, se ele for parte de um ritual e for utilizado depois, aí sim. Ah, eu posso fazer um feitiço em um quadro, então? Talvez. Depende da forma como será utilizado. Nós temos alguns trabalhos de segurança e abertura de caminhos aonde nós gravamos em couro de boi e nós escondemos atrás de um quadro. Então entenda que não é o quadro em si que vai trazer o benefício espiritual, mas sim aquele couro consagrado com o desenho, sigilo, pentagrama, seja lá o que for. A mesma coisa se for um pedaço de madeira, um pedaço de barro, um pedaço de gesso que vai ser trabalhado e aí sim, depois ele vai ser utilizado naquele ambiente, ok? Aí nós teremos expressão aplicada de forma correta. Do contrário, é apenas uma manifestação ideológica, cultural, religiosa, sem que haja energia ali compatível para se trazer alguma espécie de benefício. Entenda que um desenho, um símbolo, uma imagem, ela só terá vibração espiritual quando ela passar por um procedimento espiritual ou ela fizer parte daquele procedimento espiritual. Então, o seu corpo, ele não é algo sagrado. O seu corpo, ele é utilizado para inúmeras atividades que nem sempre são sagradas. Então, os desenhos no seu corpo, eles jamais irão trazer algum benefício espiritual. Mas agora, os desenhos que são executados dentro de um ambiente religioso, ou seja, os desenhos que são feitos em paredes, em chãos, em placas que serão utilizadas dentro do ambiente religioso, estes sim terão energias, vibrações espirituais que irão contribuir. E aqueles desenhos que são feitos em objetos especiais e consagrados para serem utilizados em ambiente externo, estes também poderão vibrar de forma significativa. Uma ferramenta espiritual que é baseada em um desenho, em um selo, em um sigilo, em um pentagrama, seja ele desenhado em couro, madeira, barro, osso, independente se ele vai ficar pendurado numa parede, escondido atrás de um quadro, se ele vai ficar pendurado atrás da porta, se ele será plantado ali na porta de sua casa, num vaso, se será carregado por você, se será visível ou não. Independente da finalidade, seja uma proteção, abertura de caminhos financeiros, abertura de caminhos amorosos e sexuais, para melhorar o seu conhecimento, para melhorar as suas atividades religiosas, independente do que for. Quando é baseado em um desenho, esta ferramenta espiritual ela é vitalícia, ou seja, ela não necessita de manutenção ou renovação. Independente do culto religioso, a ferramenta espiritual consagrada com base em um desenho, seja um selo, um sigilo, um pentagrama, um ponto riscado, símbolos que representam uma entidade ou uma finalidade, esta ferramenta espiritual é vitalícia, ela não necessita de manutenção. Quando você, por algum motivo, não terá mais a posse daquele objeto, ou seja, vamos lá, foi enterrado na porta de sua casa e você vai se mudar, não tem como você desenterrar. Aí, lógico, você vai perder aquela força espiritual porque você está se mudando e aquela proteção não pode ir junto. Mas digamos que era um objeto que carregava com você e aquele objeto ele foi perdido ou foi roubado. Você vai perder a força espiritual que tinha com você. Era algo que ficava pendurado na parede, por algum motivo se perdeu.
e você não tem mais. Você vai perder aquela força espiritual que acompanhava você. Quando você perde uma ferramenta espiritual que era de uso frequente, contínuo, você vai sentir alguma diferença. Sim, porque o que acontece? Uma ferramenta espiritual que é baseada em desenhos, ela vai crescendo a sua força e o seu poder conforme o tempo vai passando e a harmonia e a afinidade dela na sua rotina vai aumentando. Então, é uma força espiritual que ela acaba fazendo parte do seu destino de forma bem significativa. Muitas vezes você não vai perceber o quanto agrega de positividade, o quanto agrega na sua proteção. Somente quando a pessoa perde aquele vínculo é que ela vai notar uma diferença bem expressiva. Quando se tem uma ferramenta espiritual e se está usando ela por um longo período, geralmente você não percebe o quanto é positivo, o quanto agrega na sua rotina aquele objeto. Somente depois que se perde é que se vai perceber. Mas é facilmente, é só procurar e fazer uma nova, não é verdade? Pessoal, o recado de hoje é esse. Espero ter contribuído de alguma forma, seja de forma total ou parcial. Espero que tenham gostado. Fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo dukan mage baram.